Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Resgate Quântico com Rosa Desideri, mestra em tarô, utiliza vários tipos de oráculos há 32 anos, mestra reiki xamânico e terapias xamânicas, especialmente o resgate de alma e o alinhamento energético. Além dos vários cursos presenciais, Rosa Desideri é colunista semanal em vídeo na temática xamânica e oráculos em nosso canal Consciência Próspera e desenvolveu o curso online com sua especial metodologia em leitura de tarô na roda de medicina xamânica, que você poderá cursar na EAD Consciência Próspera. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal. Curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Rosa Desideri. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oiasim, por todas as nossas relações. Olá, eu sou Rosa Desideri, uma estudiosa de oráculos há mais de 32 anos, energias e terapias nativas, xamânicas, ancestrais. Eu vim falar para vocês hoje a respeito do resgate quântico, uma terapia que foi desenvolvida ao longo de muitos anos por mim e pelo Avelino Capelos, através do nosso trabalho, através da nossa busca em situações e aprendizado de cura, estudos, muitos livros, muitos contatos com índios americanos, índios brasileiros, grandes xamãs, grandes nomes e queridos nomes da história do xamanismo. E como é que a gente aprende e como é que a gente faz isso? Vivendo, né? Eu costumo dizer que o índio conhece muito mais de metafísica e física quântica que muito estudioso, porque ele vive a metafísica, ele vive a física quântica, né? Quando um índio fica doente, o pajé, o grande xamã, ele vai procurar curar com ervas, com plantas, com ungüentos, com tudo que a natureza física pode oferecer, mas ele também vai fazer uma viagem, ele vai fazer um estudo, ele vai fazer um mergulho no espiritual, no extrafísico, para saber o que originou aquela doença, né? E quando a gente começa a trilhar por esse caminho, a gente vai nas mais ancestrais terapias como o resgate de alma, né? Que o xamã vai procurar pedaços de alma e trazer de volta. Então o resgate quântico faz um paralelo também com o resgate de alma, inclusive às vezes numa terapia de resgate quântico a gente entra com o resgate de alma. Quando eu falo de cura, quando eu falo de doença, é interessante a gente pensar e lembrar que a nossa visão é bem focada para os povos originários. Então a gente vai falar de doença, eu falo de problemas com o ovo luminoso. O ovo luminoso é nada mais do que a nossa própria aura. Então, quais são os tipos de doença para a visão xamânica? Então a gente tem o furo no ovo luminoso, então alguma situação que está trazendo um desgaste ou um furo ou uma falha na energia da aura da pessoa. Pode ser físico, emocional, mental, espiritual, baseado também no posicionamento dos chakras. Por exemplo, se a pessoa tem uma questão emocional muito complicada, mágoas, ressentimentos, ela começa a desenvolver um certo mal-estar, um certo desconforto, um certo desequilíbrio no próprio chakra cardíaco. Então isso vai começar a trazer um furo no ovo luminoso, exatamente no chakra cardíaco, e ali começa-se a desenvolver uma doença. Uma doença simples, pode ser um resfriado, pode ser uma gripe um pouco mais forte, pode ser uma bronquite, uma asma ou um câncer, né? Então isso vai depender da intensidade do que ela viveu e de quanto tempo ela se manteve naquilo, né? Fora emoções e situações, a gente também tem
Aí alguns outros links que podem ser feitos, por exemplo, com estresse geopático, situações do próprio lugar onde ela vive, do entorno, das energias telúricas que vêm do solo, mas isso fica para uma outra parte. Quando eu começo a estudar essa doença, essa situação, eu começo a entender que o furo do ovo luminoso é uma das situações de doença, a perda do animal de poder, que é o que traz o ânimo, a vida, a essência, o próprio equilíbrio da pessoa e aquilo que ela tem de mais íntimo, de mais profundo e de mais natural, né? E também a perda de alma, que é uma forma mais grave da doença, né? A gente costuma exemplificar com muita facilidade a perda da alma, por exemplo, quando se perde alguém querido para a morte, eu digo, foi uma parte de mim, né? Se foi uma parte de mim, eu costumo dar o exemplo por exemplo, uma adolescente que está caminhando com o celular, tranquila, ouvindo música, e de repente ela é assaltada com arma, com brutalidade. No dia seguinte ela vai sair para caminhar, vai sair para o caminho da escola e não vai conseguir mais ter a leveza, a alegria e a naturalidade que ela tinha antes. Ela vai ter medo, ela vai ficar atenta ao que está ao seu entorno e não vai ter mais aquela essência, aquela liberdade, aquela alegria que ela tinha e que lhe era natural. O resgate quântico, como o resgate de alma, ele vai resgatar aquele bem, aquela situação, aquela alegria, aquela leveza que ela tinha antes do acontecido, né? E aí como isso é feito? Primeiro a gente vai identificar qual o tipo de doença, se ela está instalada no físico, mental, emocional, espiritual, e aí eu trago para isso toda uma experiência, desde oráculos, de leitura de energia, de leitura do campo da pessoa, a própria fisiognomonia, que vai trazer leitura sobre o sofrimento da pessoa, as rugas, as expressões, como ela se porta, como ela se senta, como é que está a autoestima, como é que está a própria essência, como é que está o instinto da pessoa, né? Quando a gente fala em animal de poder, a gente fala em instinto. Então, quando eu faço essa identificação através de uma leitura do ovo luminoso, né? Geralmente eu faço em conjunto com o Avelino Capeiros, então nós nos concentramos, fechamos os olhos e começa a fazer uma leitura. Começa a identificar onde estão os pontos de dor, às vezes somos remetidos a jornadas de vidas passadas, a situações da infância, né? E trazemos em voz, olha, o que eu identifiquei na sua energia foi uma situação de infância muito complicada, o que eu identifiquei na sua energia foi uma situação do casamento, de uma separação, de uma perda, ou seja lá o que for que encontremos, conversamos um pouco com a pessoa e partimos para um movimento de cura dentro desse resgate quântico. A gente vai resgatar o instinto, a gente vai resgatar a essência, vai resgatar aquilo que a pessoa tem de mais profundo, mais alegre, mais feliz e que foi transformado, foi transmutado, foi abalado de alguma forma. Então, é feito primeiro uma grande limpeza. Então, essa limpeza pode ser feita com penas, pode ser feita com a própria sálvia, que é uma planta mestra maravilhosa e para nós, junto com o tabaco, são as que nós mais usamos, utilizamos e honramos, como assim também fazem os índios. E depois de feita a limpeza, que pode ser feita através de canto também, a gente trabalha muito com o tambor e as energias do tambor, ou a própria limpeza através dos sons do tambor no chakra, a gente vai sentir o que traz aquela pessoa e vai sentir a melhor forma de limpeza para ela. É um trabalho que a gente começa entregando nos braços do Grande Espírito e nos colocamos como um instrumento do Grande Espírito, porque é um trabalho totalmente livre e intuitivo. A gente começa sem saber o que vai fazer e como é que isso vai terminar, e sempre termina muito bem, em muito equilíbrio e muita tranquilidade. Então, a identificação daquilo como doença, se é físico, mental, emocional, espiritual, se é uma falha no ovo luminoso, uma perda do animal de poder, uma perda da alma, e a gente começa a transmutar isso primeiro com uma grande limpeza e depois trabalhando os pontos que vão trazer de volta essa energia e essa estabilidade a essa pessoa que está sendo tratada. Então eu vou trabalhar com canto, eu vou trabalhar com
ervas, plantas, flores, cristais, ou simplesmente com o campo intuitivo e com o conhecimento. Então eu posso, através de uma leitura, né, exemplificar para essa pessoa o que está acontecendo, ou demonstrar a essa pessoa o que está acontecendo. Eu posso trazer através de mim o campo energético dessa pessoa, então eu faço uma leitura e vou me colocar como se fosse ela. Para entender um pouco melhor, é como se fosse uma regressão. Eu vou regredir ao ponto em que ela viveu um trauma ou uma situação, e dali daquele ponto eu vou mostrar a ela com o olhar da grande águia o porquê daquilo, o que aconteceu e como isso trouxe esses resultados, o custo, né, de estar vivendo nessa situação, para poder trazer de volta aquele valor resgatado e curado, né? Quando eu falo do olhar da grande águia, eu falo de um olhar isento, de um olhar sem julgamento, de um olhar que é o olhar para a sombra com muito amor e compaixão, né? E a pessoa deixa de se ver como vítima também, ela vai ver aquilo como um grande aprendizado, né? Uma das coisas mais importantes dentro do mundo xamânico é entender que o xamã, o grande curador, o grande terapeuta é aquele que se curou primeiro, é aquele que também passou pelo que a gente chama de noite escura da alma, e através dessa passagem, desse fortalecimento, a pessoa traz em si o conhecimento, a chave e a porta para a cura. Então, passar por aquela situação e transmutar aquilo em cura, né? Então a gente vai puxando lá o que eu falei no início, física quântica. Então os acontecimentos passados estão ligados e trazendo para o futuro uma condição de amarra ou de prender, de sufocar, e que isso pode ser reconstruído como a avó-aranha reconstrói uma grande teia, né? E também a visão da águia vai trazer o entendimento do quanto aquela situação está proporcionando em crescimento, que a gente traz aí também um pouquinho da física quântica, traduzindo para os nossos dizeres aquilo que os índios trazem há milênios, saber o que aquela doença está querendo dizer, trazendo como desafio e trazendo como aprendizado, né? Então, desde falar que alguém que tem uma unha do dedão do pé encravada é uma pessoa muito teimosa, inflexibilidade ou dificuldade nas juntas, nas flexões de joelho, a gente tem uma pessoa inflexível, né? As questões emocionais, elas vêm no cardíaco muito forte. Questões de fala, de garganta, é o como eu me expresso, o quanto eu estou conseguindo dizer aquilo que eu quero, ou o quanto eu estou guardando e não estou pondo para fora, né? As questões de estômago, então o quanto eu estou engolindo de tudo que está à minha volta e não estou conseguindo digerir bem tudo isso, não estou conseguindo me expressar, e por aí vai. O estudo de física quântica é imenso, muito vasto, e a gente, quando começa a ter o conhecimento desses caminhos, a gente bate o olho, intui, a gente consegue trazer para aquela pessoa o entendimento de o quanto aquela situação pode fortalecer e o quanto ela, mudando o padrão vibracional e começando a estudar um pouco e entender um pouco o que aquele caminho de vida está trazendo, ela começa a inverter e transmutar e trazer toda uma situação e um caminho de cura, né? Dentro do resgate quântico, então, uma vez identificada a doença, através da sensitividade, da intuição, da viagem xamânica, eu vou trazer a voz. Então, aquilo que eu estava dizendo, eu vou regredir no lugar da pessoa, só que é impossível eu regredir naquilo que não fui eu que vivi. Então, a gente tem um campo energético da pessoa e eu mergulho nesse campo energético enquanto mulher de medicina, enquanto xamã, enquanto terapeuta, seja lá como eu queira chamar isso, eu posso mergulhar naquilo que a pessoa viveu e naquilo que ela sentiu e trazer a voz. Então eu fecho os olhos no lugar da Maria e vou dizer, olha, o que eu estou sentindo é uma dor profunda, eu não consigo entender o que eu sinto, eu estou mergulhada num amargor e não consigo sair disso, né? E aí a gente vai dizer isso para Maria, a Maria falou, poxa, é exatamente assim que eu me sinto.
Então vamos transmutar isso, vamos olhar para isso com amor e compaixão. Então é quando eu mergulho mais uma vez naquele campo da Maria e começo a trazer à tona tudo aquilo que ela sente, e um outro terapeuta, no caso quem trabalha comigo é o Avelino Capelos, começa a trazer os movimentos de cura. Então ou ele vai cantar, vai trazer um canto indicado para aquela situação, porque os cantos xamânicos eles devem ser honrados e devem ser comprometidos dentro de uma grande sabedoria. Então, Rosa, canta aquela música de cura, é tão linda. Eu canto, mas quem é que está doente? Né? Tem que ter um propósito, tem que ter um motivo, ou é porque eu estou ensinando, ou é porque é uma pessoa que é estudiosa, ok, mas não deve ser cantado só por cantar, né? Então, dentro desse movimento, ele vai trazer os cantos, vai trazer a limpeza com penas, vai acoplar alguns animais de poder. Então, se há um cardíaco muito doente, eu posso trazer a energia da leveza, da alegria, a energia do beija-flor, eu posso trazer a energia de flores, de um campo muito florido, e projetar a criança daquela pessoa, ou a adolescente, ou aquela própria pessoa naquele campo florido, e transmutar, deixar que ela limpe, deixar que ela cure aquela energia daquele cardíaco doente. Então eu posso, a partir daí, trabalhar com energias de pedras, de cristais, fazendo com que ela aterre sua energia, crie raízes e busque toda uma energia. Então, assim, é uma coisa muito complexa, mas muito simples ao mesmo tempo, né? A gente trabalha muito com árvores. Eu costumo dizer que todas as árvores têm raízes e elas estão conectadas com todo o mundo vegetal e mineral do planeta. Então, uma árvore pode buscar para mim um remédio que está do outro lado do mundo, né? E trazer esse remédio em forma de energia, e eu instalo isso no meu corpo e começa a surtir um efeito. E quando eu faço todas esse movimento de cura, instalo essas energias, a pessoa começa a ter um suporte para que ela possa, a partir de então, curar-se, e os resultados são muito rápidos, muito bacanas, muito fortes, né? Dentro do resgate quântico, às vezes a pessoa está meio perdida, meio sem sentido, meio sem saber o que é, e se a gente sente que é uma perda de alma, que é a forma mais grave da doença, então a gente insere nesse atendimento, insere no resgate quântico o resgate de alma. Então, um dos dois vai tocar tambor para que o outro resgate, traz de volta, aí faz toda aquela cerimônia, o sopro de volta da alma, né? Porque o xamã viaja até a situação onde existe um bloqueio ou uma situação negativa, ele vai trazer uma consciência para a pessoa que está vivendo naquele momento. A Maria está ali numa situação de separação ou de morte, então vai trazer uma consciência, vai deixá-la mais tranquila, né? A função não é fazer uma terapia com aquele campo energético, mas trazer remédios simples e muito rápidos para que ela se sinta bem e queira voltar, né? Olha o custo de você ficar nessa situação, olha o quanto vocês poderiam fluir, progredir e trazer uma vida mais próspera em todos os sentidos se você volta. Então a gente traz de volta e sopra aquela alma, pedaço de alma de volta, e a pessoa se sente mais completa, né? E aí no dia seguinte ela consegue realizar, consegue estar mais feliz, consegue se entregar aos seus negócios, ao seu amor, à sua expressão mais profunda e mais natural, né? O resgate quântico, ele tem toda uma visão de trazer a pessoa para o natural, deixar de seguir tantas regras, deixar de seguir aquilo que lhe é imposto, quase que como obrigatoriedade, e ver o quanto ela pode ser feliz dentro da própria essência, dentro do próprio caminho. O que é que te faz feliz? Está num trabalho que não está legal, que está complicado? Ok, vamos olhar para isso quanticamente e vamos fazer esse resgate, né? O primeiro entendimento é, ok, isso está me dando suporte financeiro para que eu estude naquilo que eu gosto. Então eu passo a honrar aquilo que não está legal, posso trazer dali os frutos para que eu possa fazer uma plantação e plantar sementes. Daqui a pouco, quando eu estiver colhendo aqui, eu simplesmente honro, agradeço e posso abandonar aquele caminho que não me agradava. Existe uma transição necessária, né?
E é isso que a gente faz, resgatando a energia, resgatando o poder, resgatando as partes de alma, resgatando o natural, a natureza, a essência da pessoa. Então, fazendo um resuminho básico, o resgate quântico eu vou conversar com quem se apresenta com uma necessidade, eu vou fazer uma leitura energética e quântica baseando em conhecimentos de oráculos, de pedras, de cristais, de natureza vegetal, mundo animal. Eu vou saber o que é que o animal de poder daquela pessoa está me dizendo, o que que a energia dela está gritando inconscientemente. Vou fazer um mergulho nessa energia, vou me transportar para aquela energia, vou viver por alguns segundos na pele dela, né? E aí a gente lembra até daquela frase, é fácil para você falar porque você não está na minha pele, né? Então eu entro na pele da pessoa, vou sentir, vou expressar, e a partir dessa dor a gente começa a transmutar, começa a trazer os movimentos de cura, sejam através da fala, através do canto, através das inúmeras terapias que um curador de resgate quântico vai fazer. Então a gente traz aí conhecimento de cromoterapia, física quântica, metafísica, como eu mencionei, as terapias xamânicas, bioxamânicas, né? E aqui eu abro um espaço para quem quer começar e quer aprender. As terapias bioxamânicas que o Samuel conduz são um ponto bacana demais, importante demais para quem quer começar a entrar e conhecer essas energias, né? Rosa, por onde eu começo, né? Então a gente indica livros, indica cursos, indica também comigo, principalmente na parte dos oráculos, né? Oráculos tarô. Eu estudo oráculos desde os meus 18, eu tenho 32 anos de tarô, de terapias com cristais, estudos de oráculos ancestrais. Então eu estudo desde quando as anciãs pegavam pequenos ossos de pássaros, colocavam lá um saquinho de ossos e jogavam nas toalhas para fazer as grandes previsões, né? Os xamãs traçavam nas terras grandes quadriculados, vamos dizer assim, e jogavam alimento, esperavam que as raposas ou os animais silvestres ou selvagens passassem, e dependendo de por onde eles passassem, eles faziam as leituras, né? Depois, com o desenvolvimento e o passar dos anos, isso foi se transformando e foi foram surgindo os grandes oráculos e Xing, as grandes formas de leitura. E é isso que eu trago como estudo e como base da terapia de resgate quântico. Como é que eu leio a leitura, como é que eu faço a leitura do campo energético dessa pessoa, da aura, do ovo luminoso dessa pessoa. Então isso é uma coisa que é simples, mas depende de muita dedicação, depende de muito estudo, né? Todo mundo é capaz, não tem ninguém que não seja capaz de ser um grande curador, um grande, vamos dizer assim, tarólogo, um grande leitor das energias, seja lá como se queira chamar, porque nas diferentes vertentes a gente pode trazer diferentes leituras e diversos nomes para uma coisa que é muito simples, muito básica. O natural, enxergar esse natural além dos olhos físicos e começar a transmutar isso com amor, olhando para essa sombra com amor e compaixão, não se deixando vitimizar por isso, ai, meu sofrimento. Então, assim, todo curador é um curador curado. E toda pessoa forte é aquela que conseguiu se resgatar e se curar, né? E, se necessário, você vai buscar essa cura com um terapeuta, com um xamã, com um índio, com um homem de medicina, com uma mulher de medicina. Então, basicamente, e o mais importante, é entender que da minha dor pode nascer uma grande força, né? Então, da minha experiência ruim, eu posso me fazer mais forte e posso renascer, né? No xamanismo a gente tem muitas cerimônias que são as cerimônias de morte e renascimento. O resgate quântico pode ser essa cerimônia de morte e renascimento. E aqui eu abro um parênteses para falar de um livro muito bacana, que é As Técnicas Arcaicas do Êxtase, Técnicas Ancestrais do Êxtase,
do Mircea Eliade. E aí ele conta e fala muito sobre o nascimento do xamã, né? Em algumas situações eu me lembro que ele relata que os xamãs eram partidos em muitos pedacinhos e jogados num grande caldeirão, e aí ficava se mexendo por um ano aquele caldeirão, e quando ele fosse remontado, ele ia ser remontado faltando um pequeno ossinho, né? Para ele lembrar daquela dor, para ele lembrar que ele não era totalmente perfeito. E é esse o movimento interessante do resgate quântico. Lembrar que eu não sou perfeito e lembrar que eu posso me superar a cada dia e trazer um movimento muito mais de empoderamento dentro daquilo que eu vivi, né? Então, aí a gente começa a acoplar, por exemplo, animais de poder, né? Os animais de poder dentro do conhecimento que eu sigo, que aprendi com o ancião Lakota há alguns anos atrás, a gente pode posicionar na nossa aura no nosso ovo luminoso, 7 animais de poder. Então, um ao leste, um ao sul, um ao oeste, um ao norte. E cada um representando uma energia de acordo com as diferentes tradições, né? Um ao céu, que é o grande espírito, um à terra, que é mãe terra, e um ao centro no meu coração. E aí, dependendo da situação, no resgate quântico eu resgato um animal de poder, ou eu posso resgatar simplesmente um animal auxiliar. E esse animal auxiliar é aquele que tem a energia que a pessoa precisa usar para aquele processo de cura, para aquele momento, para aquele movimento, como por exemplo a situação que eu falei de curar o cardíaco e trazer um beija-flor, porque a pessoa tem aquela situação que precisa ser curada. O animal de poder dela pode ser um leão, né, que está lá todo cabisbaixo, com a juba toda doentinha, e aí de repente quando ele começa a reaver a autoestima, a reaver toda a situação de cura do cardíaco, daqui a pouco aquele leão tá vibrante, tá bonito, a energia dela tá vibrante, tá bonita, tá eloquente, né? E aí a gente começa a fazer esses pequenos resgates, né? E começa a entender a função do animal de poder eventual como aquele animal que vem trazer a energia que se precisa naquele momento, né? Eu tive um caso muito interessante de uma menina que queria desfilar, que queria ser modelo, e, enfim, mas ela não tinha muito jeito, não tinha muita graça, era muito bonita, mas ela não conseguia a elegância. E aí a gente começou a trabalhar com a girafa, porque a girafa é um animal da elegância, é um animal de postura, é um animal do pescoço esguio, né? E começa a trabalhar essa energia, começa a trabalhar a energia. Enfim, ela desistiu da carreira de modelo, mas hoje ela é uma menina que sabe se portar e chama a atenção pela própria elegância. Então foi um animal que veio para curar, talvez tenha sido até o próprio animal de poder dela, mas a gente pode trazer da energia dos animais a cura necessária e acoplar no campo da pessoa através desse resgate quântico para que esse animal ajude a resgatar aquela força, aquela energia que a pessoa precisa. De repente eu posso trabalhar também com cristais, então a terapia se faz em si, né? Mas a gente deixa alguns arquétipos ou algumas situações ou algumas frases para que a pessoa continue trabalhando aquela energia pelo menos ao longo de 3 meses para que aquilo se fixe. Porque o que acontece? Nós fazemos um trabalho extrafísico, espiritual, energético. E a mente consciente, né, a gente costuma brincar que a mente mente. Então, a mente consciente, se a pessoa passou, por exemplo, por aquela situação de assalto, no dia seguinte ela vai sair com medo. Eu fiz um trabalho incrível hoje, um resgate quântico, um resgate de alma, um resgate energético, e ela saiu super bem, super feliz. Amanhã, quando ela vai sair, ela já vai estar nessa energia diferente, já vai estar resgatada, já vai estar dentro da própria essência. Mas pode ser que a mente já estoure logo cedo um alerta. Cuidado, continue prestando atenção. E a mente começa a tentar reprogramar aquilo que para ela já era natural.
Então, por isso a gente traz alguns símbolos, algumas situações, para que a pessoa se mantenha conectada àquilo que foi feito, até que a mente se acostume à nova energia. Então, eu vou dizer para ela, carregue consigo, por exemplo, uma pedrinha de olho de tigre. Olho de tigre é uma pedra que traz proteção, força, o próprio empoderamento, o empoderamento da mulher. Ou, de repente, eu vou sentir de falar um quartzo rosa que vai trazer o alinhamento do cardíaco, a paz, a tranquilidade, uma água marinha também que vai trabalhar. Então, existem... Aí entra o estudo e o conhecimento de pedras, de animais de poder e de tantas outras medicinas, porque eu vou poder trazer para aquela pessoa, né, que foi resgatada, algo que possa trabalhar o mental, a fim de que ela consiga, né, aos poucos, trabalhar a mente, tranquilizar a mente e entrar no padrão vibracional mais poderoso, um padrão vibracional que vai trazer o total equilíbrio para a sua energia. Então, aí a gente fecha. Eu fiz a leitura, eu fiz a dramatização, a vivência, eu entrei na pele, né, na aura, no ovo luminoso daquela pessoa e expus para ela aquela verdade, mostrei para ela o custo daquela dor e na sequência eu trouxe todo um movimento de cura, os resgates quânticos, o trabalho com o animal de poder, com cantos e trouxe toda uma proteção àquela aura curada dentro de uma grande simplicidade e por fim eu trago um elemento para que ela possa trabalhar, para que ela possa se fortalecer naquilo que é a proposta do trabalho de cura. E é isso, esse é o resgate quântico que carrega em si um conhecimento aí de mais de 20 anos de estudos, de cantos, de busca pela física quântica, metafísica, conhecimentos xamânicos. Uma das terapias que a gente gosta e insere muito também é o Ho'oponopono, né? Trazendo o olhar para aquela sombra com amor, com compaixão, mas entendendo como é que funciona esse movimento quântico, né? Às vezes a gente traz os elementos da própria constelação xamânica representando ali como se fossem pais, filhos, enfim, um ente querido que se foi, e a gente traz a representação e vive aquela representação, trazendo também um movimento de cura. Constelação xamânica também é uma das coisas que a gente ama e gosta muito de trabalhar, embora não seja nosso carro-chefe. E é isso, trabalhar o equilíbrio dentro de um passo a passo ancestral, né, que a gente traz e traz como a vivência de toda uma experiência, mas dentro daquilo que é a essência de cada pessoa. Se é uma pessoa que gosta e vive todo um estudo dentro da magia e da energia hindu, eu vou trabalhar com mantras, por isso eu conheço um pouco dos mantras, conheço um pouco do seu significado, como é a sua entonação, eu posso trabalhar também com cores e tudo o que eu estudar, tudo o que eu viver, eu trago dentro daquela energia. É o que a gente costuma falar também dentro do reiki xamânico, né? Se você vai aplicar uma energia, conheça aquela energia, viva aquela energia. Se você vai se conectar com uma energia, por exemplo, da tenda do suor, se conecte com aquilo que você viveu dentro de uma tenda do suor e não aplique uma energia que você não conhece. Então dentro de todo um estudo, dentro de todo um conhecimento, nós somamos tudo o que temos para curar, né? E isso pode ser dentro da tradição xamânica, isso pode ser em curso, a gente ensina dentro da tradição hindu, dentro da tradição da própria magia natural, né? Como é que eu vou curar, como é que eu vou usar esse sistema aplicando, por exemplo, anjos, arcanjos, pentagrama, como é que eu vou fazer a magia do fogo nos caldeirões. Então tudo isso vem do quanto você busca de conhecimento e do quanto você se entrega a viver a sua noite escura da alma, resolve ressurgir, resolve se resgatar e resolve compartilhar esse movimento mágico que é o movimento da transmutação. Arro. Sou Rosa Desidério. Falei. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber
que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconet.com.br e informe-se, que as melhores energias cheguem até você. Arro Mentaku Yoyasi, por todas as nossas relações.